Jeremias, capítulo 31, versículos 3, está escrito assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Falando em nome do Senhor, amados, o profeta descreve o sentimento que Deus tem por nós como sendo um sentimento eterno, um sentimento de amor eterno. E quando você ama alguém, você deseja esse alguém perto de si. Por isso o profeta também diz, em nome do Senhor, que Ele não somente nos amou, mas que também nos trouxe para perto dEle. Deus ama quando estamos perto dEle. Deus ama quando estamos em Sua presença. E deseja tanto que estejamos em Sua presença, que nos deu Seu Filho Jesus, para nos purificar dos pecados e nos afastar de Deus, para nos tornar santos aos Seus olhos como Ele é santo, e assim possamos ter comunhão com Ele. Por isso esse momento que nós estamos aqui iniciando, como um momento de culto ao Senhor nosso Deus, ele é precioso tanto para Deus quanto para nós, porque é um momento de encontro entre Deus, nosso Pai, que nos ama, e nós, seus filhos, que nos amamos, que o amamos também, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Cada ato do nosso culto, e cada oração que fizermos, cada cântico que entoarmos, que o prestar atenção na Sua palavra, em tudo, meus irmãos, seja um grande ato de amor, correspondendo ao amor que Deus tem por nós. Amemos ao Senhor, através de tudo quanto vamos fazer nesta hora, assim como amemos também ao Senhor em tudo quanto fazemos em toda a nossa vida. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé para fazermos a nossa primeira oração e entoarmos também o nosso primeiro hino de louvor ao Senhor desta noite. Pai Celestial, como são preciosas as palavras que Tu diriges a nós em toda a Bíblia Sagrada, e Te agradecemos especialmente por este texto que nós acabamos de ler, onde o Senhor diz, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade, com ternura de coração, eu te atraí. Estamos aqui, Senhor, porque Tu nos atraíste para Ti mesmo, por meio do Teu amor revelado na cruz de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos profundamente, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todas as nossas iniquidades. Agradecemos ao Senhor profundamente porque em Cristo nós temos a certeza da nossa eterna salvação. Sem Jesus não seríamos nada, não teríamos nada, mas temos Jesus. Temos aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso nós agradecemos a Ti. Agradecemos ao Senhor pela Tua santa palavra, as Escrituras sagradas, que são a Tua palavra dirigida a nós, para que Te conheçamos, para que conheçamos o Teu querer para a nossa vida, para que por elas alimentemos nossas almas, nossos corações, e agradecemos porque podemos iniciar este culto, Senhor, no qual vamos meditar nessas Escrituras santas. Ó Senhor, abre os nossos olhos, ilumina o nosso coração, para que de fato ouçamos a voz do Teu Espírito Santo a falar conosco nesta noite. Senhor, agradecemos a Ti pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor que veio habitar em nós e que nos dá entendimento para que nós creiamos nas maravilhas da Tua lei.
Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em cada ato do nosso culto. E que em tudo, Senhor, assistidos pelo Senhor mesmo, pela Tua graça, nós possamos ser agradáveis a Ti. Recebe, portanto, a nossa adoração nesta hora, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Cantemos um louvor ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, hino de número 144. onde está escrito assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Profeta, falando em nome do Senhor, que está se dirigindo ao povo de Judá, que havia sido levado para o exílio na Babilônia. Eles ficariam ali cerca de 70 anos. Mas Deus não queria que naqueles 70 anos eles tivessem um período de infelicidade.
embora isso fosse muito difícil, no sentido de que eles amavam a sua terra e é lá que eles queriam estar. Mas Deus disse que mesmo estando no exílio, eles poderiam ter paz, se tão somente eles buscassem ao Senhor. E então ele diz assim: procurai a paz para a cidade, ou da cidade, para onde eu desterrei vocês, e orem por esta cidade ao Senhor, porque na medida em que a cidade tiver paz, vocês terão paz também. Em outro lugar, no livro dos Salmos, está escrito para o povo judeu que habitava em Jerusalém: orai pela paz de Jerusalém. E em outro lugar, quando está escrevendo a Timóteo e para as igrejas gentias, o apóstolo Paulo diz que em todos os lugares devemos orar por todos os homens, orar pelos reis, pelos que se encontram investidos de autoridade, para que tenhamos paz, para que tenhamos uma vida na qual possamos tranquilamente servir ao nosso Deus. Ou seja, qual for a situação, qual for o lugar que estivermos habitando, o tempo que estivermos habitando, nós precisamos de paz para poder servir a Deus. E nós a desejamos, e Deus também deseja. Por isso Ele ordena que nós busquemos viver em paz, e não somente isso, mas orar, pedir a Deus que conceda isso. Nesse momento, portanto, meus irmãos, vamos ter uma palavra de intercessão, de oração, pela nossa terra, pela nossa pátria, pedindo ao Senhor nosso Deus que em todos os sentidos nós tenhamos uma vida abençoada e tranquila, na qual nós possamos viver servindo a Ele sem embaraço algum. Vamos também orar uns pelos outros, porque nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus que derrama a sua paz, mas Ele ordena que também nós estejamos buscando isso dele através da oração. Vamos, portanto, ter uma palavra de oração nesse instante. Eu quero solicitar ao nosso irmão Ricardo que, por favor, nos conduza neste bênção do Senhor sobre todos nós, sobre a nossa nação e também sobre a nossa meditação de hoje, mais uma vez. Mesmo assentados como os irmãos estão, vamos orar. Irmão Ricardo, por favor. Obrigado, Santo Eterno Deus, pela vida, pela sua presença, a qual nos encontramos felizes, ó Pai, por estar na sua Santa Casa, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar abrindo os nossos entendimentos, Pai, para que possamos nessa noite, Pai, estar colocando em prática tudo aquilo que temos para falar com cada um. Amém, Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar com todos aqui presentes, Senhor Deus, possam estar também com aqueles que não puderam vir, esteja visitando eles nesse momento, Pai, para que eles possam estar sentindo vontade de estar na sua Santa Casa, Senhor Deus. E com o teu povo, Pai, fique com o pregador desta noite, que ele possa estar falando somente da tua palavra. Amém. É tudo isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Mais vezes vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos, enquanto cantar, louvar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas, os irmãos que tiverem trazido esta noite para, desta forma, adorar ao Senhor. Aqueles que estiverem nos visitando, por favor, entendam que este é um ato de culto da nossa igreja, dos membros da igreja, e não devem se sentir constrangidos ou obrigados a dele participarem, tá bem? No entanto, se assim o desejarem fazer, sintam-se também à vontade. Louvemos ao Senhor, queridos. Após este cântico, nossos irmãos diáconos também estarão nos conduzindo em mais uma oração.
abençoado para a sua casa, Senhor, preparado para a sua obra, através do misericórdia de cada família aqui. Que o Senhor abençoe para que os irmãos também voltem aos seus lares tranquilamente. Que o Senhor abençoe que não volte nada em seus lares, esteja suprindo tanto o espiritual como também a parte material dos seus lares. Que o Senhor esteja fortalecendo cada família aqui. E veja também que aqueles que não puderam vir, o Senhor resolve problemas de saúde, Senhor, ou de trabalho, que o Senhor possa abençoar também a tua casa. Amém. 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 Irmãos, podem sentar-se. Mateus capítulo 26, meus irmãos, do versículo 36 ao versículo de número 46. Mateus 26, de 36 a 46. Diz assim o texto sagrado. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Entrai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui, meus amados irmãos. Medo, angústia, tristeza muito grande, tristeza que dá até vontade de morrer, desânimo, sofrimento. Você tem sentido alguma dessas coisas nos últimos tempos? Você sentiu ou tem sentido alguma dessas coisas no último ano? Eu acho que sim. Eu senti. Especialmente nos meses de março, abril, até maio do ano passado, eu senti essas coisas, meus irmãos, de um jeito muito forte, muito contundente. E até estava semana passada falando a respeito disso com os irmãos aqui reunidos, numa reunião muito gostosa, onde nós compartilhamos das dificuldades que muitas vezes temos experimentado, especialmente neste último ano, neste tempo de pandemia e de quarentena. E quando eu fui para casa depois, eu fiquei pensando a respeito do assunto, fiquei pensando também na facilidade que eu próprio tenho para dizer quando eu estou sentindo medo, quando eu estou sentindo dificuldade. E por que eu digo isso, meus irmãos? Que eu tenho essa facilidade, não que eu tenha facilidade de experimentar essas coisas,
ou que eu tenha facilidade de enfrentar essas coisas. Mas é que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que a palavra de Deus nos diz que isto faz parte da vida em comum que nós temos com todos os outros homens aqui nessa terra. E penso também que eu tenho uma certa facilidade de falar sobre essas coisas, porque, assim, conforme diz a carta aos Hebreus, lá no capítulo 5, falando a respeito dos antigos sacerdotes de Israel, o texto nos diz que esses sacerdotes eram homens tirados ou tomados de entre o povo, mas homens cobertos de fraquezas, de dificuldades, porque eles, ao se achegarem a Deus para oferecer sacrifícios em favor dos homens, eles próprios chegavam rodeados das suas próprias fraquezas. E uma vez que eram homens fracos, falíveis, humanos, eram homens que tinham a capacidade de se condoer dos seus irmãos naquilo que os seus irmãos também sofriam. Então eu penso comigo mesmo, é claro que eu não sou um sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Jesus, que aquele que é ministro da palavra, quando ele experimenta as mesmas coisas que os demais irmãos experimentam, isso está sendo uma bênção na vida dele, no sentido de torná-lo uma pessoa também sensível para com a dificuldade que os demais passam e não se acharem insuficiente. Mas tem uma outra coisa que eu fiquei pensando também, é que quando nós crentes passamos por estes tipos de sentimentos, nós não estamos passando sozinhos. É que nós temos um mestre. E este mestre nos ensina como lidar com os nossos sofrimentos. Não somente ele nos ensina através daquilo que ele falou, mas ele também nos ensina através do exemplo dele, da maneira como ele próprio enfrentou os seus conflitos interiores. Este mestre é Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos ensina não somente através das suas palavras diretas na Bíblia Sagrada, mas ele também nos ensina através da maneira como ele viveu, para que nós aprendamos com ele e, como diz o apóstolo Paulo, sejamos seus imitadores. Então, quando nós estamos vivendo esses dias terríveis, esses dias difíceis, podemos ter a certeza de que não estamos enfrentando a vida desamparados. Nós temos alguém que está conosco, alguém que nos ensina, alguém que nos fortalece, alguém que nos ajuda. O texto que nós lemos, meus irmãos, está nos contando o que aconteceu nas últimas horas de vida do Senhor Jesus aqui na terra, antes da sua crucificação. Jesus já havia passado um bom tempo naquela noite com os seus discípulos, havia dito para ele que a hora de voltar ao Pai havia chegado, que logo ele voltaria para o céu, mas havia dito também para eles que não seria de uma maneira fácil que ele iria chegar ou voltar para o Pai. Havia também lavado os pés dos seus discípulos, dando com isso um exemplo de amor, humildade, de serviço. Havia prometido que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria para sempre com os seus filhos queridos. Havia também falado que ele iria para a casa do Pai para preparar um lugar para os crentes, e quando assim o fizesse, voltaria para buscar a sua igreja. Havia instituído a Santa Ceia, mas no meio de todas aquelas bênçãos que Jesus estava transmitindo para os seus discípulos, o próprio Senhor Jesus estava, digamos assim, contando os minutos até a hora da sua morte. E ele sabia tudo que ia acontecer naquela noite ainda. E sabia todo o sofrimento físico pelo qual ele iria ser submetido, ao qual ele seria submetido. Saberia também, não somente que ele sofreria fisicamente, mas sofreria espiritualmente, porque estaria levando sobre si o castigo de todos os nossos pecados, estaria morrendo no nosso lugar. E Jesus também sabia que ele seria escarnecido, que ele seria humilhado, que ele seria zombado, que o açoitariam com chicotes até sangrar,
sabia que ele iria sofrer ali na cruz até a morte do seu corpo. E essas coisas todas que estavam presentes na mente e no coração de Jesus fizeram com que ele sofresse muito naquela hora. E nessa comunhão com o Pai Celestial, ou melhor, neste momento de sofrimento, de dor, o que Jesus faz então? Depois de haver iniciado, depois de haver intercedido pelos discípulos e por nós também, Jesus chamou os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e levou eles 3 até um lugar onde ele costumava ir sempre para orar, um lugar chamado Getsemane. Era um lugar deserto, onde havia um pequeno jardim, e ali então ele faz um pedido para os seus discípulos: fiquem aqui, vigiem comigo, porque eu estou profundamente triste. Fiquem aqui enquanto eu vou orar. E adiantando-se um pouco, Jesus vai orar. E quando Jesus se levanta da sua oração, ele percebe que os discípulos que deveriam estar ali com ele, naquela hora, ajudando a ele a enfrentar aquele momento de tribulação, os discípulos estão dormindo. E ele faz uma pergunta: mas nem uma hora vocês poderiam vigiar comigo? E volta, se levanta novamente e passa a orar outra vez. E ele abre o seu coração diante do Pai. Ele fica ali com o Pai Celestial, e na comunhão com o Pai Celestial, ele fala do seu sofrimento, ele fala da sua dificuldade, mais uma vez. E depois que ele ora, ele volta para os discípulos, e mais uma vez os discípulos estão dormindo. E então Jesus, mais uma vez, ele vai orar ao Pai Celestial. E ali, na presença do Pai Celestial, na comunhão com Deus, Jesus consegue novas forças para enfrentar o que viria pela frente. E de coração renovado, com a graça de Deus agindo em seu favor, Jesus sai dali revigorado e com novas forças para enfrentar a situação, de sorte que ele vence o medo, que ele vence a tristeza, ele vence a sua tribulação e ele faz a vontade de Deus. Talvez você esteja olhando para a Escritura Sagrada e pensando mais ou menos assim: mas olha, pastor, Jesus, ele era perfeito e eu não sou perfeito. E aqui, meus irmãos, é que está a beleza toda. Jesus era perfeito, e uma vez que ele era perfeito, a maneira como ele agiu aqui também foi perfeita. E se nós olharmos para ele, se nós aprendermos com ele, então nós estaremos sabendo também lidar com as nossas tristezas, com os nossos medos, com os nossos sofrimentos, da mesma maneira que o nosso Mestre, Salvador e Senhor tratou. Estaremos sendo discípulos dele. Ou como diz a carta aos Hebreus, na sua luta diária contra o pecado, nas suas tribulações, diante do peso do pecado que tão tenazmente nos assedia, olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou até a cruz, e ele não fez caso da ignomínia dos pecadores. Eu gostaria então, meus irmãos, de meditar com vocês hoje, a partir deste texto aqui, sobre a maneira como Jesus lidava com as suas emoções negativas, porque Jesus as teve. E a maneira como ele lidou com as suas emoções negativas serve de instrução para nós também lidarmos com as nossas. Primeiramente, então, eu gostaria, meus irmãos, de destacar as palavras usadas aqui no texto para descrever as emoções de Jesus naquela noite. Veja, no versículo de número 37, Mateus nos diz que Jesus começou a angustiar-se, ou começou a entristecer-se e a angustiar-se. A palavra traduzida aqui por tristeza, a palavra grega, significa estar aflito, estar com o coração atribulado. E a palavra traduzida por angústia significa estar grandemente angustiado, ansioso, deprimido. Agora veja no versículo de número 39, Jesus fala aqui que estava profundamente triste até a morte. A Nova Bíblia Viva diz assim: a ponto de morrer. Este era o sentimento de Jesus naquele momento.
Agora, eu gostaria também de ir com os irmãos em direção a 2 outros textos que nos falam dos sentimentos de Jesus naquela noite. Gostaria de ir primeiramente para João capítulo 27, capítulo 12, melhor dizendo, versículo 27. E o Senhor Jesus estaria naquele momento ali na ceia, ainda com os discípulos, ou ainda se preparando para aquela noite da ceia, e ele fala assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me nesta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. E mais uma vez, a palavra grega aqui traduzida, que é uma palavra diferente daquela que é usada lá em Mateus, ela significa perturbada, inquieta, comovida, preocupada. Mais um texto, Marcos capítulo 14, versículo 33, falando a respeito do momento de Jesus ali no Getsemane, está escrito assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Sim, você percebe o peso dessa palavra pavor? Você sabe que apavorado é aterrorizado, é muito mais do que amedrontado, é sentindo uma angústia tal que não pode ser nem expressa direito em palavras. Era assim que Jesus estava se sentindo naquele momento. Agora veja o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 44, onde Lucas está falando a respeito do mesmo assunto. Diz assim: e estando em agonia, enquanto orava, orou mais intensamente. Escrevi errado ali. Passou a orar mais intensamente, é o sentido da frase. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja a expressão que ele usa, estando em agonia. Você sabe o que é estar em agonia? Aflição mental, aflição de coração. E à medida em que ele orava, com mais intensidade ainda, ele passou a suar, e o suor dele se tornou como se fossem grandes gotas de sangue. Meus irmãos, com todas essas palavras, o Espírito Santo, usando as palavras mais fortes possíveis, está tentando, está buscando que nós entendamos a grandeza dos sofrimentos de Jesus naquela hora. Sofrimentos pelos quais ele estava passando e que nós sabemos ele não fugiu, pois em tudo que ele estava passando tinha motivação. Jesus estava passando por tudo aquilo por amor. Primeiro porque ele amava o Pai Celestial e ele queria fazer a vontade do Pai Celestial. E ele sabia que a vontade do Pai Celestial é que ele fosse para a cruz por causa dos nossos pecados. Segundo, porque Jesus também nos amava. E ele sabia que através da sua morte na cruz estava a nossa salvação. Então Jesus, embora estivesse sofrendo muito, ele não quis fugir desse sofrimento. E ele foi orar ao Pai e ele disse mais ou menos assim: Pai, tudo é possível para o Senhor. O Senhor pode até passar de mim este cálice de sofrimento, mas não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. Agora, irmãos, o que eu quero destacar é o seguinte: não podemos pensar que emoções negativas como medo, angústia, aflição, preocupação e tantas outras coisas em si mesmo sejam coisas pecaminosas. Jesus teve todas essas coisas. Jesus experimentou tudo isso. Mas Jesus, diz a Escritura Sagrada, nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. No entanto, ele experimentou todas essas coisas. E por que Jesus experimentou todas essas coisas? Porque Jesus, meus irmãos, tornou-se um ser humano. Ele nasceu entre nós, um ser humano perfeito, e justamente por causa da sua humanidade perfeita, é que ele experimentou todos esses sentimentos. Não é errado você ficar com medo do sofrimento. Não é errado você ficar com medo diante da perspectiva de sofrimento físico, ou sofrimento mental, ou sofrimento espiritual. Não é errado você ficar triste, ficar angustiado. O que pode se tornar errado é se você reagir de modo não bíblico diante das suas dores, diante dos seus conflitos interiores. Mas entenda, ficar deprimido não é uma coisa
em si mesma pecaminosa. Não pense que sentir medo seja coisa de crente de segunda categoria ou de terceira categoria, que crente de primeira não pode sentir medo, porque Jesus teve. E Jesus foi a pessoa mais perfeita, mais santa que já viveu neste mundo. Agora, quando você estiver passando por essas coisas, saiba de uma coisa, que você tem alguém que não é somente teu mestre, mas é alguém que te compreende perfeitamente. E por causa dele, do fato dele te conhecer perfeitamente, você pode contar com ele. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, a respeito do nosso sumo sacerdote. Está escrito assim: pois ele, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, tem tanta coisa maravilhosa aqui nesse texto. Por exemplo, uma das coisas maravilhosas que a carta aos Hebreus fala repetidamente, e que fala inclusive aqui, é que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, você sabe que o contexto aqui ele está falando a respeito de Jesus, ele nos chama de irmãos. Nós somos aqui chamados de irmãos de Jesus. E eu não sei de nada o mais gostoso nesse mundo do que você ter a companhia de um irmão muito íntimo. Nós temos um sumo sacerdote, diz a carta aos Hebreus, que não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Mas ele diz mais, ele diz que este nosso sumo sacerdote, ele é poderoso para socorrer-nos quando nós estamos experimentando as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas limitações, porque ele mesmo, como ser humano, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos. E quando ele olha então para um crente, quando ele olha para um irmão seu, filho de Deus por meio da fé em Jesus, o sentimento de Jesus não é um sentimento de condenação. Não é de olhar e falar assim: olha, você está acontecendo isso com você porque você não tem fé. Não é um sentimento de olhar para o crente que está nas suas lutas, nas suas depressões, nas suas dificuldades e dizer assim: está faltando espiritualidade na sua vida. Não. É alguém que compreende perfeitamente aquilo que estamos experimentando. O segundo texto aqui em Hebreus que eu gostaria de citar está no capítulo 4, versículo de número 14 a 16, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, ou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí, para ele tira uma conclusão: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja o que ele diz: nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que sofreu como nós sofremos, que compreende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e sendo assim, no momento em que nós estivermos passando por essas coisas, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e o socorro para quando nós estivermos necessitando. O nosso sumo sacerdote, o nosso Jesus, aquele que sofreu tudo que nós sofremos, e talvez, ou com certeza muito mais, ele nos compreende quando nós estamos diante das nossas fraquezas, dos nossos conflitos. E ele não condena, ele não julga, ao contrário, ele concede a sua graça, ele intercede por nós diante do Pai, a fim de que nós não esmoreçamos. Primeira coisa que eu quero destacar então, meu irmão, quando você estiver passando por dificuldades, não tenha medo de reconhecer
as suas emoções negativas. Não tenha medo de reconhecer o seu medo, a sua tristeza, a sua depressão. Não tenha vergonha disso. Jesus não se envergonhou de falar para os discípulos dele quando ele estava triste a ponto de morrer. Jesus não teve dificuldade nenhuma de dizer que estava se sentindo angustiado. E você não precisa fazer diferente. Você pode ser, nesse sentido, alguém que reconhece a sua necessidade de ajuda numa hora dessas. Agora, eu gostaria de citar para vocês também, ou de trazer para a nossa mente, a maneira como Jesus lidou com esta situação e a maneira como ele venceu os seus sentimentos negativos. E ele faz duas coisas aqui no nosso texto que nós vemos ele diretamente e a Bíblia também inteira nos ensinar que nós devemos fazer também, para que nós estejamos lutando com as nossas dificuldades ou lidando com as nossas dificuldades interiores. Duas coisas que ele mesmo, Jesus, havia ensinado aos discípulos dele. A primeira coisa que Jesus faz, então, meus irmãos, é reconhecer a importância de estar com os seus irmãos, como a carta aos Hebreus chama os discípulos de Jesus. E então Jesus diz assim para aqueles três mais chegados, porque vocês sabem, meus irmãos, tem pessoas que são mais chegadas na vida da gente, não é? Embora nós tenhamos muitos irmãos, assim como Jesus tinha muitos discípulos, Jesus, depois que ressuscitou, ele tinha cerca de 500 discípulos, anteriormente da sua morte também, mas desses mais de 500, ele tinha os 12. E dos 12 ele tinha os 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados. Né? Não que ele fizesse acepção de pessoas, mas que eram pessoas que mais se chegavam a ele e que ele era mais chegado a eles 3. Então Jesus reúne esses 3 e ele diz para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ah, meus irmãos, como isso é importante. A Bíblia diz que quando você tem um amigo, tem amigo que é mais chegado do que um irmão. A Bíblia diz que se você tem um amigo, ao momento em que você cai, o amigo te ajuda a se levantar. É melhor serem 2 do que 1, é como um cordão de 3 dobras, diz a carta, ou melhor, o livro de Eclesiastes. Amigos são assim uma provisão de Deus na nossa vida. É um meio através do qual Deus nos fortalece. Mas, meus irmãos, acontece que às vezes até mesmo os amigos falham. Até os seres humanos que Deus coloca na nossa vida, eles não correspondem à nossa expectativa. Vocês mesmos sabem que vocês, mesmo sendo amigos, às vezes já falharam com algum amigo. Não é assim? É da natureza humana. Pode acontecer de que alguém com quem a gente conte falhe numa hora em que nós estamos carentes da presença deles. E foi isso que aconteceu aqui. Mas Jesus, meus irmãos, conhece a natureza mais do que qualquer pessoa. Jesus não se decepciona com eles. E Jesus também não falha com eles. Ao mesmo tempo em que eles falharam em vigiar ali com Jesus, Jesus permaneceu fiel até a morte, porque Jesus morreu pelos pecados deles, desses homens tão fracos. E Jesus, que sabe que os homens são falíveis, Jesus sabe que o Pai Celestial não é. Então, como diz a Escritura nos Salmos, mesmo que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Jesus sabia disso. Então ele vai orar. E ele ora na primeira vez, porque ele sabe que é no Pai que estará a sua vitória. E ele diz: Senhor, se puderes, passa de mim este cálice. Se quiseres, passa de mim este cálice. Mas não seja o que eu quero, Senhor. Seja feito aquilo que o Senhor quer. E então ele se levanta, ele se dirige aos seus amigos, eles estão dormindo, e ele volta para orar. Ele precisa orar mais ainda. E ele volta a se derramar perante o Pai. Ele confessa os seus temores diante de Deus. E ele se entrega à vontade do Pai. Ele pede forças para aquela hora. Ele se levanta, volta para os seus amigos e eles estão dormindo novamente. Mas o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não descansa. O nosso Deus não deixa de vigiar sobre nós. Então ele volta mais uma vez para o Pai Celestial e ele ora e ele pede a Deus.
ele pede que Deus dê graça a ele para aquela hora, e pedindo a Deus, insistindo com o Pai Celestial, na comunhão com o Pai Celestial, chega o momento que Jesus diz: a hora chegou, levantai-vos, vamos-nos daqui. E revigorado e fortalecido, Jesus sai daquele lugar, prestes a enfrentar o maior momento de dor da sua vida, mas com toda a coragem que o Pai Celestial lhes concedeu. Ora, meus irmãos, da mesma forma como Jesus enfrentou ali as suas emoções negativas naquele momento, e venceu as suas emoções negativas e adquiriu novas forças, a Escritura diz que nós devemos nos comportar. Se nós queremos vencer a ansiedade, por exemplo, está escrito em 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu acho interessante certas palavras que a Escritura usa para as atitudes que nós devemos ter diante de Deus, pensando nos nossos problemas. A palavra que ele usa aqui é lançar a ansiedade. E essa palavra lançar, ela tem a denotação assim de que você está com um peso muito grande assim nos seus ombros ou sobre as costas, e você pega aquele peso enorme e você joga para longe. E o que ele diz assim, olha, jogue sobre Deus a sua ansiedade. Não que você vá literalmente fazer uma coisa dessa, mas no sentido de que se desembarace da sua ansiedade, coloque a sua ansiedade, o seu fardo sobre o Senhor, sabendo de uma coisa: Ele está cuidando de você, Ele está suprindo as suas necessidades, Ele está vindo ao seu encontro, em seu favor, aquele que te entende. E Ele não vai achar ruim se você levar os seus problemas para Ele. O Salmo 42, versículo 5, falando a respeito de suas tristezas, o escritor nos ensina a lidar com as nossas, tendo, digamos assim, uma sessão de autoaconselhamento. Quando ele diz assim para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Martin Lloyd Jones nos diz que quando você olha para o salmista fazendo isso, você aprende a fazer do mesmo jeito que ele, porque assim como o salmista falava consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Você aprende a falar também com você mesmo, com o seu coração, com o seu interior. E você se pergunta: o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está triste, Plínio? Por que você está com medo, André? Fale consigo mesmo e responda para si mesmo: olha, espere em Deus, porque Deus está cuidando. Você ainda vai louvar a Deus. Como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não vai continuar assim para sempre. O Salmo 73 nos ensina a lidar com sentimentos ruins como inveja e desânimo e incredulidade. Porque o salmista, além disso, ele experimentou essas coisas, ele quase se desviou dos caminhos do Senhor, até que ele foi buscar a presença de Deus. E quando ele estava na presença de Deus, ele entendeu as coisas. E aí a inveja foi embora, os ciúmes foi embora, o desânimo foi embora. Ele saiu da presença de Deus, enxergando a luz do caminho, porque ele entendeu que Deus é a sua grande riqueza. Em 1 Samuel capítulo 30, nós somos ensinados a lidar com a angústia e com a amargura. Ao ver o comportamento do rei Davi lidando com isso, porque ele estava angustiado de coração, seus homens estavam amargurados, mas o texto diz que Davi procurou a presença de Deus, e na presença de Deus ele teve o seu coração reanimado. Em 1 Samuel capítulo 8, a Escritura nos ensina a lidar com sentimentos de rejeição. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Você já passou por uma situação na qual você sentia que as pessoas desprezavam você? Que as pessoas não davam a você o devido valor? Ah, você não está sozinho nessa história, porque os santos de Deus do passado também experimentaram isso. Mas quando buscaram a Deus, na presença de Deus, eles entenderam os propósitos do Senhor e seus corações foram revigorados. Todos esses textos que eu estou citando, meus irmãos, quase que aleatoriamente, assim como muitos outros da palavra de Deus,
nos mostram como os nossos irmãos do passado muitas vezes se sentiam, como muitas vezes a tristeza fazia parte da vida deles, o desânimo, o medo, a covardia até em muitas ocasiões, mas a maneira como eles levaram tudo ao Pai Celestial, e na medida em que eles levavam ao Pai Celestial, o Senhor dava a eles a graça para superarem as suas tristezas. Mas eu quero, meus irmãos, de todos os sentimentos negativos que a Bíblia fala, destacar mais especificamente esse que Jesus estava sentindo nesta noite. Quando o texto nos diz que Jesus estava se sentindo, lá no texto de Marcos, tomado de pavor. Quando você se sentir com medo, como é que você deve lidar com isso? O que a Bíblia fala a respeito de você como lidar com o medo na presença de Deus? Quero citar 3 coisas que a Bíblia fala, ou melhor, 3 ensinamentos que nos dão a base para a gente lidar com o medo conforme a Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que existe uma força mais poderosa do que o medo. Você sabe o que é ter medo. Você já ficou paralisado de medo? Com medo de sair de casa, por exemplo? Com medo de vir na igreja? Com medo de trabalhar? Com medo de um monte de coisa? Medo é uma coisa, como disse em certa pregação, o pastor Hernandes Dias Lopes, é o sentimento mais democrático nos últimos tempos. Todo mundo tem medo, né? E como é que a Bíblia nos ensina a lidar com isso? Tem 3 coisas. Primeiro, a Bíblia nos diz que existe uma coisa mais poderosa, mais forte do que o medo. Vamos dar uma olhada em 1 João capítulo 4, versículos 11 a 13, e depois também os versículos 16 a 19. Em 1 João 4, de 11 a 13, João escreve assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Que coisa linda! Ele nos deu o seu Espírito. E como é que a gente sabe que nós temos o Espírito de Deus? Se nós amamos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, é o que João está dizendo, você irá amar o seu irmão. Agora, veja a partir do versículo 16 até o versículo 19. João continua dizendo assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que ama, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, no sentido amplo aqui, que o apóstolo João está falando, é a respeito do dia do juízo final. E ele diz que se nós vivemos uma vida de amor, isso é sinal de que Deus está em nós e nós estamos em Deus. E pelo fato de vivermos uma vida de amor, não vamos ter medo do dia do juízo, porque o amor lança fora todo o medo, expulsa o medo da nossa vida. E dentro disso que João está falando, então ele fala deste princípio todo abrangente. O amor expulsa o medo. O amor é uma força maior do que o medo. E se você está temendo, você precisa se aperfeiçoar no amor. É o que ele está dizendo aqui. Isso me faz lembrar de uma ilustração que eu li muitos anos atrás, num dos livros do pastor Jay Adams, num dos seus livros de aconselhamento. Tem muitos, e agora não me lembro exatamente em qual livro eu li isso, mas ele falando a respeito de como lidar com o medo, e ele conta a história para ilustrar de um homem que tinha um medo terrível de atravessar pontes. Porque quando era menino, esse homem sofreu um trauma emocional, aconteceu um acidente no que ele estava atravessando uma ponte, e a partir daquele dia,
Ele não conseguia atravessar pontes de jeito nenhum. Se agora já era um homem feito e ainda assim, se ele tinha que ir para um lado da cidade, antes dele sair de casa, ele tinha que ver o percurso que ele iria fazer, porque ele não queria passar em ponte de jeito nenhum. Um dia esse homem recebeu um telefonema. E o telefone, a notícia foi que um dos filhos dele havia se acidentado e estava em um determinado hospital. E esse homem então largou o telefone, ele saiu correndo e foi até o encontro do filho o mais rápido possível. Ele queria encontrar o filho, não teria sossego enquanto ele não soubesse que o filho dele estava bem. E finalmente chegou no hospital e, pela graça de Deus, o filho estava se recuperando. Tempo depois ele foi prestar atenção no caminho que ele fez até o hospital. Ele havia atravessado 3 pontes, sem perceber direito o que estava fazendo. Porque na hora que o amado filho dele estava lá do outro lado sofrendo, o amor que ele tinha pelo filho superou o medo que ele tinha de pontes. Então veja, se você está precisando superar o medo de alguma coisa, uma das coisas que você pode entender é que você precisa conhecer mais o amor de Deus. E quanto mais você conhece o amor de Deus, mais o poder do amor vai triunfar sobre os seus temores, sobre os medos do seu coração. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer, é que de acordo com a Bíblia também, nós temos o amor de Deus dentro do nosso coração. Veja, João nos diz que Deus nos deu o seu Espírito. Agora veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus está dentro de nós, meus irmãos. O amor que Deus tem por nós veio habitar dentro de nós, através do Espírito Santo. Isto quer dizer que quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais eu encontro graça para vencer os meus medos, os meus temores, para superar as minhas dificuldades. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que habita em nós, o espírito de amor, espírito de poder para vencer as dificuldades, espírito de juízo, esse é o sentido da palavra moderação, de cabeça no lugar, de não entrar em pânico, este é o sentido. Nós sabemos que Deus está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, e por isso nós temos a capacidade de vencer os nossos temores na comunhão com Deus. Agora veja a maneira como Paulo orou pela igreja de Éfeso. Lá em Éfeso capítulo 3, versículos 14 a 19, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto sobre o céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você viu quanta coisa linda o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz que ora pelos irmãos de Éfeso, para que os irmãos de Éfeso compreendessem como é grande o amor de Deus. Ele diz assim: a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus por nós. Porque se vocês entenderem quanto Deus ama vocês, diz o apóstolo Paulo, o poder do Espírito de Deus vai tomar conta do coração de vocês. Vocês vão ser tomados da plenitude de Deus. Vocês vão ser cheios do amor de Deus na vida de vocês. O que eu quero com isso dizer, meus irmãos, é que a gente cresce no amor de Deus é através da oração. Quando a gente pede: Senhor, eu quero ter uma consciência maior do teu amor, eu quero compreender melhor o quanto o Senhor me ama, e aí então Deus começa a revelar o seu amor por nós de tal maneira que o amor de Deus em nossa vida inunda o nosso coração,
e nós superamos os nossos temores, os nossos medos, porque o Espírito Santo é Espírito de amor, e o Espírito de amor lança fora o medo. Eu quero pedir licença para aqueles que já me ouviram falar isso 2 vezes nas nossas reuniões de quarta-feira aqui, mas é algo que assim, alguns de vocês não ouviram ainda, e é algo que fez muito bem para mim 35 anos atrás exatamente. Até quem se lembra disso, não de quando eu contei, mas de quando eu experimentei isso. Mas 35 anos atrás, eu não sei exatamente como começou, mas o que foi o gatilho que levou isso a acontecer, mas eu comecei a ter alguns sintomas de síndrome de pânico quando começavam tempestades. Começava uma tempestade, não sei se foi porque um dia caiu um raio na janela da casa que eu morava, eu começava a ficar apavorado, começava a ficar com muito medo, paralisado. E irmãos, aquilo estava se tornando uma coisa terrível de ser suportada. Então eu me lembro que uma certa tarde, eu estava lá na Vila Nova Cachoeirinha em São Paulo, eu tinha que ir para a Zona Leste de São Paulo, eu tinha que atravessar a cidade inteira, e começou uma daquelas tempestades de verão, às 3 da tarde, e aquela coisa terrível, e raio comendo solto, aquele monte de raio de trovão, e eu comecei a ficar com muito medo. Entrei no quarto e fui orar. Eu falei assim: Senhor, o Salmo 29 diz que o trovão é a tua voz, e a tempestade é a tua voz. E eu falei bem assim na minha oração: e eu estou morrendo de medo da tua voz, Senhor. O que está acontecendo? E quando eu orei dessa maneira, então veio a palavra do Senhor ao meu coração: o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu perguntei: Senhor, tem alguém que eu não estou amando? Tem alguém que eu não estou perdoando? Ou contra quem eu estou ressentido? Eu costumo brincar dizendo que o Espírito Santo me falou assim: é por ordem alfabética? Então eu peguei um pedaço de papel, peguei uma caneta e comecei a escrever naquele pedaço de papel os nomes de pessoas que tinham pecado contra mim e que eu estava guardando ressentimento. E que eu não percebia, mas que só fui perceber naquele momento em que estava orando. E eu fui colocando aqueles nomes no papel, e à medida que eu colocava, eu falava assim: Senhor, está perdoado em nome de Jesus. E cada pessoa que eu percebia tinha pecado contra mim, e o coração estava amargurado, eu dizia: está perdoado em nome de Jesus. E cerca de 30 minutos depois, eu terminei a minha oração, peguei aquele pedaço de papel e falei: Senhor, tudo apagado em nome de Jesus. E rasguei aquele pedaço de papel e joguei fora. E saí do quarto. Irmãos, o medo tinha passado. Aí eu atravessei São Paulo inteiro. E olha que a tempestade daquele dia estava forte. Sem medo. E nunca mais tive medo de chuva. É claro que eu não estou querendo dizer com isso, meus irmãos, que a minha experiência tem que ser exatamente a de vocês, não é isso. Mas o que eu estou querendo ilustrar aqui é na comunhão com o Pai, é na presença com o Pai, é no diálogo com o Pai que nós vencemos os nossos temores, os nossos sentimentos de rejeição, os nossos sentimentos de inveja, de ciúmes e qualquer outro sentimento ruim que estiver na nossa vida. A comunhão com o Pai, o amor do Pai, destrói essas coisas todas, porque o Pai habita em nossos corações. No texto, o último texto que nós acabamos de ver, depois de fazer aquela belíssima oração, o apóstolo Paulo escreve assim, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Não está aí não? Não? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. Confie que Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que tudo quanto você possa sentir, pensar e imaginar, porque Ele habita dentro do seu coração. Eu gostaria de, então, fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida nesse momento. Primeiro, para você que tem sentido medo, para você que tem sentido desânimo, para você que tem sentido tristeza e tem passado por angústias. Primeiro, meu irmão, não pense que essas coisas em si mesmas sejam pecados, porque muitas vezes não são. Você é humano. Não tenha vergonha se você passa por essas coisas. Voltando lá atrás, um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, quando começou todo esse negócio, eu assistia a televisão e assim, o que eu via na televisão era o mundo me dizendo assim, ó, tá vendo esse monte de caixão aqui? É isso aí que agora é você. E meus irmãos, os primeiros 2 meses, eu confesso para vocês, foram terríveis. Angústia de ficar trancado dentro de casa sem poder sair de casa. Um dia saía, ficou com garganta não é inflamada, infeccionada, ficou com febre. Irmãos, não tem como descrever o pavor que eu senti com a minha filhinha, com a garganta infeccionada, com febre, porque as pessoas dizem assim, olha, deu febre, deu dor de garganta, hora que não consegui mais respirar, vai para o hospital. Vocês sentiram isso também, não foi? E foi assim durante 2 meses, mais ou menos, aquela coisa terrível. O doutor Breno sabe do que eu estou falando, cai torturando o irmão toda hora. Breno, quebrei a unha, o que eu faço? Breno, isso, o que eu faço? Favorável. E um dia, eu entrei no quarto para orar e eu percebi o que estava acontecendo. Medo. E quando eu percebi que eu estava com medo, o segundo sentimento que veio foi vergonha. Mas onde já se viu um pastor sentir medo? Um filho de crente, um filho de Deus sentir medo. Isso não é coisa de crente, não. Eu comecei a sentir. Até que eu fui orar de novo. E eu vi o que o mestre faz da Bíblia. O que ele diz na Bíblia. Então, se você sente medo, não tenha vergonha de admitir. Jesus não teve. Não pense que você é um crente de segunda. Porque Jesus teve medo e confessou. Segundo, quando você vê um irmão com medo, não condene aquele irmão. Não dê uma de super crente, né? Porque se tem uma coisa terrível, é quando a gente encontra um super crente, né? Aquele crente que ele não tem problema. Ele é o supra-sumo da espiritualidade. Ele é o sumo sacerdote da espiritualidade. Esse homem não tem problema. E quando ele não tem problema, não tem misericórdia de ninguém. Não é? Porque ele não entende as dores dos demais. Então, se você tem sentido dores, conflitos interiores, aprende com isso também a se compadecer daqueles que sofrem. Mas em terceiro lugar, assim como Jesus não tinha vergonha de falar dos seus sentimentos para homens ou para Deus, não se envergonhe diante do seu Pai Celestial. Pai, está difícil, Pai. Está doendo, Senhor. O conflito está grande. Me concede a tua graça. Me concede o teu Espírito. Me concede forças para superar as minhas dificuldades. Busque intimidade com o Pai Celestial. Busque comunhão com Deus, guardando a palavra de Deus no seu coração. E faça como Jesus. Jesus não tinha um quarto para ficar sozinho, mas ele tinha os lugares desertos. Ele ia para o jardim, ele ia para o deserto, ele se levantava de madrugada
e ele não saía da presença do Pai enquanto não encontrasse graça para superar as suas necessidades, os seus conflitos. E finalmente, acima de tudo, eu preciso dizer, só pode encontrar essa comunhão com o Pai quem crê em Jesus. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Então, em tudo o que eu estou falando, chegue-se ao Pai, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Em Jesus, nós encontramos cura para as nossas emoções. Vamos, meus amados irmãos, antes de orar, cantar aquele hino que fala sobre a fidelidade do nosso Deus. É o de número 32.
nosso amado Pai Celestial, como o Senhor é maravilhoso. Bendito seja o teu nome, por todo o amor que o Senhor tem por nós, que nos é trazido pelo teu Espírito por meio de Cristo Jesus. Amor que o Senhor derramou em nossos corações. Como é maravilhoso, Senhor Deus, saber da tua graça, da maneira como o Senhor nos compreende, com todas as nossas fraquezas e dificuldades e temores. Mas tu és o nosso pastor. Tu és o pastor dos nossos corações, das nossas almas. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque no meio das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, dos nossos pecados, nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Nós temos alguém que é por nós, que nos diz: não temas, que eu te fortaleço e eu te ajudo. Assim, meu Pai, nós queremos rogar ao Senhor que nos concedas a graça de nunca nos esquecermos de buscar a tua face, de buscar a tua presença, assim como o teu Filho Jesus fez para nos ensinar também. E que a cada dia, Senhor, a gente saiba separar um tempo, deixar todas as outras coisas só para estar na tua presença, falando ao Senhor, derramando nossos corações na tua presença, ouvindo a voz do teu Espírito Santo, a nos consolar, a nos falar, a nos fortalecer, a nos orientar. E a cada dia, Senhor, na comunhão contigo, a nossa vida seja revigorada, seja restaurada, os nossos conflitos interiores sejam superados, os nossos sentimentos negativos sejam vencidos e a gente possa viver com alegria, Senhor, mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Ó Pai, tu conheces cada ovelhinha tua aqui nesta noite, e segundo as tuas misericórdias, dá a cada uma das tuas ovelhinhas a vitória que elas estão precisando e esperando do Senhor. Ó Pai querido, bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Sentai-vos, amados. Sim.